O príncipe está sentado na pedra, se abanando tranquilamente. O dia está quente, mesmo não sendo estação para isso. Só que eu acho que o que está aquecendo o ambiente é a fúria da Cheon. O príncipe se assusta ao vê-la queimando de raiva. Se tremendo todo, ele diz que ela parece um pouco nervosa. Se ela não se importa que ele diga. Cheon também está tremendo, mas por motivos diferentes. Ela disse que esperava ter uma conversa particular com o imperador. Então imagina a surpresa dela ao encontrar o príncipe ali. O príncipe não se levanta, tentando sair dali. Ele disse que ficaria mais. Porém, ele acha ter um outro compromisso. Cheon manda ele se sentar. E ele obedece na hora. Pedindo com um jeitinho assim. Cheon explica que a concubina de cabelo verde ousou dar um tapa no rosto de uma das empregadas dela. Então Cheon quer que a concubina pague caro por isso. O príncipe pergunta se ela finalmente vai se juntar à intriga do palácio interno. Animado, ele pede que ela não diga mais nada, pois ele será cúmplice do drama e da trapaça. Mas primeiro ele quer saber como ela pretende se vingar. Com enorme fúria, Cheon diz que não é nada que uma garganta cortada não resolva. E assim, o príncipe volta a tremer, e até começa a soluçar de nervoso. Ele acha que assassinar a empregada da concubina de cabelo verde é um preço alto a se pagar apenas por uma bochecha machucada e um ego ferido. Mas quem disse que seria empregada? Cheon quer dizer que ela mesma cortaria a garganta da concubina. O príncipe é a favor de uma traição. Só que ele tinha em mente algo mais saudável. Do tipo que não envolve sangue. O príncipe sugere que como a concubina começou uma briga com a empregada dela, ela podia considerar castigar a empregada, a concubina ou um eunuco. Pois, como já dizia aquele ditado, olho por olho, dente por dente. Com expressão fria, Cheon explica que quando ela está em guerra, ela sempre mira no comandante inimigo. O príncipe indaga se é isso que ela vai dizer ao imperador. Mas Cheon não vê por que não. E se for algo que esteja fora das mãos dela, ela não tem muito orgulho de pedir que o imperador rebaixe a concubina. Animado, o príncipe diz que teve uma ideia. Ela pode chamar de Operação Conversa de Travesseiro, se quiser. Cheon questiona o que uma almofada falante tem a ver com tudo isso. O príncipe tenta explicar que o que ele está querendo dizer é que as discussões em ambientes oficiais são muito boas, mas às vezes é uma conversa privada entre conhecidos próximos que resolve a raiz do problema. Como, por exemplo, tomar alguns drinks, ou até mesmo ter uma conversa entre os lençóis. Se é que vocês me entendem. Cheon percebe que é aí que entra o travesseiro. Ela reflete sobre ter uma conversa na cama. E o príncipe acrescenta que até mesmo no mundo dos artistas marciais, nem toda grande batalha acontece no campo de batalha. Tem aqueles que exploram suas artimanhas e esquemas para conseguir a vitória. Cheon poderia simplesmente considerar isso como mais uma jogada na arte da guerra. Cheon acha essa uma excelente ideia. O príncipe diz que ao longo da história, muitas concubinas voltaram para a conversa de travesseiro para conseguir suas ambições. Talvez a próxima vez que o imperador chamar ela para o serviço noturno, ela possa abordar o assunto em meio a sussurros de coisas boas. Ele tem certeza de que os encantos femininos dela irão conquistar o imperador. À noite, no quarto do imperador, Cheon é direta e reta, e já fala que gostaria que a concubina de cabelos verdes fosse rebaixada. Acho que ela pegou a parte da conversa na cama literalmente. Bolinho diz que se isso se referir ao incidente de hoje mais cedo, ele já está ciente disso. Mas mesmo assim, a posição de uma concubina no palácio interno não é algo que pode ser alterado por puro capricho. De braços cruzados, Cheon diz que se ele não realizar o desejo dela, ela vai ter que recorrer às artimanhas dela. Bolinho questiona que artimanhas seriam essas. Cheon informa que a artimanha mais perigosa de todas. É uma jogada testada e verdadeira, tendo até mesmo registros ao longo da história. Quando ela fizer isso, ele será como massa nas mãos dela, enquanto a concubina estará limpando o chão das latrinas do palácio. Rindo, o imperador comenta estar com a sensação de que está bastante familiarizado com as artimanhas dela. Cheon comenta que não é no feitio dele ser tão perceptivo com as intenções dela. Bolinho explica que se for algo documentado como uma jogada testada e verdadeira, utilizada pelas concubinas em tempos como esse, ele tem certeza de que pode adivinhar o que é.
Então ele está ansioso para ter essa conversa sobre o travesseiro. Cheon diz que é suposto ela agarrar ele pelas partes inomináveis. E bem, novamente ela faz isso literalmente, para a dor e sofrimento do bolinho. O caminho dela para a vitória foi explorar o ponto fraco dele e o ameaçar. Primeiro, ela pegou ele pelos bolos de arroz, e agora pelos peixes de arroz dele. Bolinho questiona se ela acabou de se referir ao apêndice real como um peixe de arroz. Cheon responde afirmativamente, e acrescenta que se ele não fizer o que ela diz, ela vai levar o amiguinho dele. Só que de repente ela sente uma agitação lá embaixo, sentindo como se estivesse pescando um peixe. Ela diz que aquilo não é peixe de arroz, já que é uma truta adulta. Eles vão precisar de um barco maior. Bolinho grita que isso já é o suficiente. Na manhã seguinte, Cheon está para baixo, pois parece que ela fez uma grande bagunça em relação à operação Conversa de Travesseiro. Ela ficou impressionada com a pesca de truta, enquanto o imperador só queria ser libertado de uma vez. A empregada se aproxima, e animada, pergunta se Cheon ouviu. Parece que o imperador mandou o eunuco aos aposentar com concubina de cabelo verde, e deu a ela um aviso oficial contra colocar suas mãos em funcionários do palácio. As empregadas estão dando saltinhos de felicidade. Cheon sabe que tudo isso é muito bom, mas não entende por que isso é um motivo para comemorar. A empregada explica que porque o próprio imperador repreendeu a concubina para que todo o palácio visse. Os assuntos do palácio interno são geralmente deixados para a imperatriz, enquanto a maioria dos imperadores não acharia que valeria a pena se envolver. Exceto o Bolinho, que se esforçou para ficar ao lado da Cheon. Agora todo o palácio vai saber que a Cheon é a verdadeira dama de influência por ali. E isso deixa a concubina de cabelo verde sem nenhuma chance de recuperar o favor do imperador. Cheon está confusa, já que ela tinha certeza que ameaçar a masculinidade do imperador tinha falhado. Poderia ser que ele ficou ofendido pela comparação de peixe de arroz, mas agora ele está cheio de orgulho e alegria por ela ter chamado ele de truta? O príncipe ainda está sentado na bendita pedra, todo pensativo. Até que a Cheon aparece. Feliz é pouco para descrever a alegria dela. O príncipe diz que pode ver que o humor dela melhorou drasticamente, e comenta que o passarinho lhe disse que o imperador mandou o eunuco como mensageiro para a concubina de cabelo verde. Ele questiona se isso tem a ver com aquilo. Cheon diz não ser tão mesquinha, mas ela está bastante satisfeita. Não inteiramente por causa do azar da concubina de cabelo verde, mas sim porque ela acredita que encontrou uma forma de manter o imperador na palma de sua mão. O príncipe comenta que talvez ela possa capturar ele na palma da mão dela em seguida. Eu aviso ou vocês avisam? Cheon diz que se ele insiste... Uma boa pescadora está sempre pronta para pegar o peixe de arroz pela cabeça. Horrorizado, o príncipe pergunta o que exatamente ela vai pegar agora. Então, quando ela diz que tem o imperador na palma da mão, ela está insinuando que eles trocaram mais do que palavras doces no travesseiro? E o que seria isso de peixe de arroz? Cheon pede que ele não faça perguntas para as quais não quer respostas. Ela tem certeza de que eles dois preferem manter o decoro. Mas ela pode dizer uma coisa. O imperador é uma truta magnífica, não um mero peixe de arroz. O príncipe se sente envergonhado com o comentário, então começa a se abanar. Há algo certamente suspeito nisso tudo, mas pelo visto a jogada dela deu certo no final. Só que pelo visto, Cheon confundiu o imperador com mais uma de suas excentricidades. O imperador parece ficar bastante envolvido com ela sempre que isso acontece. Depois de falar isso, o príncipe fica sério, o que não parece nem um pouco o seu eu jovial de sempre. O príncipe então pergunta se a Cheon tem algum objetivo de vida. Cheon diz achar que sim. Uma vez que ela executar a vingança contra o Jung, ela gostaria de encontrar um lugar tranquilo e pacífico, onde não seja incomodada por aqueles que querem matá-la. E se ela tiver sorte suficiente, talvez ela até encontre um novo amor. Pode ser muito bom ter um filho que se pareça com ela. E ela finalmente terá uma família com a qual sempre sonhou. É um sonho muito mais adequado à concubina Cheon do que a mestra Cheon. Ela diz sonhar com uma vida pacífica com alegria e simples. O príncipe diz que assim ela também o confunde, já que ele esperava que ela imaginasse algo totalmente bizarro, como de costume. Cheon então levava a pergunta e questiona qual é o sonho dele. O príncipe assegura ela de que é o maior dos sonhos.
há um mundo inteiro lá fora que ele deseja ver, e muito o que ele quer realizar durante seu tempo nele. Xion pergunta então por que ele continua ali. O príncipe diz que aí está o problema. O desejo do coração dele feriria o coração de alguém querido para ele. E ele também ficaria ferido se recusar a saciar a luxúria do destino por dor. O acadêmico está lendo uma carta, que recebeu do lunático. Ela informa que a maldição de recuperação da alma está incompleta e é incapaz de invocar a alma da Xion à vontade. Assim, o acadêmico deve permanecer no palácio e proteger a Xion. Quem manda a carta, o acadêmico pensa que com certeza Xion ainda não se sentiu exatamente em casa no palácio interno. As complexidades da intriga do palácio iludiram todos, exceto os mais atuais leitores de mentes. E se tem uma coisa que a Xion não é sutil e diplomática. Seria melhor se ele fosse falar com ela primeiro. Pegando a máscara, ele pensa que embora o desejo da concubina de cabelos verdes de causar a queda da Xion ainda permaneça, ele não tem outra escolha senão renunciar a esse pacto em particular. Mas como ele não pode realizar esse desejo, é melhor ele ao menos conceder outra coisa. No dia seguinte, Xion avista o bolinho esperando por ela na pedra com um monte de bolinhos. Com um sorriso convencido, Xion pensa que agora que ela sabe o que é preciso para dobrar o imperador à vontade dela, ela deveria testar a verdadeira extensão das suas artimanhas femininas. Ele ficará feliz em ter sua masculinidade elogiada como uma truta novamente. Bolinho pergunta se ela quer um bolinho, o que ela aceita. Então ele coloca o bolinho na boca dela. Com a boca cheia, Xion pensa que se o objetivo dela é manipular alguém, em particular o imperador, ela deve ser o mais sutil e tem que estar em sintonia com os sentimentos dele o máximo que ela puder. Vendo a forma como a Xion está encarando, Bolinho pergunta se tem alguma coisa em seu rosto. Mas Xion explica que não. Ela está apenas tentando ser o mais sutil e em sintonia com os sentimentos dele quanto possível. Mais sutil que isso, não tem como. Bolinho logo cora e pergunta se ele pode saber o propósito de ela estar preocupada com os sentimentos dele. Mas ele já informa que se ela está testando ele antes de pedir outro favor, ela não é tão sutil quanto pensa. Xion diz que não exatamente, mas tem algo que ela gostaria de testar. Bolinho questiona o que seria. Xion comenta que estava dando um pequeno passeio agradável pelo lago quando ela se lembrou do apêndice real dele. Bolinho cospe a comida ao ouvir o comentário. O cara que spawna rapidamente spawna para ajudar o Bolinho a desengasgar, dando tapinhas nas costas dele. Bolinho questiona se ela está tentando assassinar ele. Mas confusa, Xion responde que muito pelo contrário. Na verdade, ela achou que ele ficaria feliz ao ver a história dela sobre a truta. Bolinho não entende porque ela está tão fixada em peixes. A última conspiração dela relacionada à masculinidade dele o deixou perturbado. Perturbado o suficiente. Isso ele pode garantir. Xion comenta casualmente que agora que ela sabe que aquilo existe, ou seja, que ele não é um nunco, ela ficaria feliz em pescar ele com suas próprias mãos. Esse comentário já é o suficiente para deixar o Bolinho completamente corado. Se aproximando dele, ela pergunta se isso o agrada. Envergonhado, Bolinho diz não saber o que ela quer dizer. Desapontada, Xion diz ter achado que eles já tinham passado do ponto de bancar os inocentes. Fazendo um cafuné na cabeça de Xion, Bolinho diz que ele prefere que ela vá até ele honestamente quando quiser algo dele. Considerando o quão propensa ela é a mal-entendidos, talvez um pouco de franqueza fizesse bem a eles. É hora de deixar a truta ir. Xion está andando, bem irritada, já que ela não entende porque suas artimanhas femininas ainda não estão fazendo efeito. Toda essa conversa absurda sobre travesseiros não está levando ela a lugar nenhum. Talvez ela devesse ter dito que era um salmão, ao invés de uma truta. Mas então ela avista o acadêmico. Ele pergunta se eles podem conversar em particular. Se ela o seguir, ele tem algo que ela precisa ouvir. Acho que ela foi com ele, mas não tenho certeza, já que os lugares são tudo parecidos. Só que eu acho isso, pois ele comenta que eles estão seguros, já que raramente alguém passa por ali, quando vê que a Xion está olhando para os lados. Mas com a cara de desgosto, ele acrescenta que se ela fosse a verdadeira Xion, ele duvida que ela precisaria dar uma olhada ao redor. Irritada, Xion diz que infelizmente para ele, não importa o quanto ele reclame e lamente, ele não vai se livrar dela tão facilmente. O acadêmico dá de ombros
e diz imaginar que ela tem muitas perguntas para fazer. Xion diz ser apenas uma pergunta. Ela quer saber onde está a alma da verdadeira concubina Xion. Surpreso, o acadêmico questiona se essa é a pergunta dela. Ele tem que admitir que ela o surpreende de vez em quando. Xion explica que ela não se importa em ter que viver o resto da sua vida nesse corpo. Mas se ela realmente for fazer isso, ela prefere fazer sabendo para onde foi a verdadeira alma da Xion. Ainda mais agora que ela sabe que pode se vingar do Jung como concubina. Mas se o verdadeiro dono desse corpo decidir voltar um dia, ela pode não ter escolha nessa questão. O acadêmico fica pensativo. Mas por fim ele diz imaginar que não faria mal se ela ficasse nesse corpo por enquanto. Até porque isso é perfeito para ele também. Uma vez que ela tem que ficar dentro do palácio até que o capitão venha buscar ela. Confusa, Xion pergunta se é sério que a verdadeira alma da Xion não quer voltar. O acadêmico explica que isso é algo que ele não pode dizer. Somente o líder deles tem conhecimento do funcionamento da maldição. O acadêmico está apenas sobre ordens do líder para manter Xion segura por enquanto. Xion questiona-se o líder dele e pergunta se com isso ele quer dizer o lunático. Mas por quê? Se virando, o acadêmico diz que isso é algo que ela deve resolver com o capitão deles. Ela sobreviveu bem até agora sem ele. Então ele espera que ela continue assim por muito tempo. Ele pede que ela ore para que eles não precisem se encontrar novamente. E então vai embora. Xion pensa que aquele nerd está sendo muito pretencioso. Depois de tudo isso, ele não disse nada que ela já não soubesse. Sua empregada recepciona e informa que chegou uma carta da concubina morena. Xion pega a carta e já começa a ler. Mas logo em seguida, já está xingando o Jung de bastardo sem vergonha. Na verdade, quem mandou a carta foi o Jung. E Xion não entende porque ele está mandando uma carta como se fosse um adolescente apaixonado. Ele, por acaso, se apaixonou pela concubina Xion? A carta dizia que foi um prazer ouvir a Xion. Jung também achou muito generoso da parte dela ajudar a querida prima dele a descobrir sua aptidão oculta para o treinamento físico. Isso é claro para ele que a Xion tem um bom coração. Mas a prima dele, que foi metida nisso tudo, só pensa que nunca pediu por isso. Jung ficaria muito feliz em ter a Xion cuidando da prima dele. Quanto ao infeliz desacordo deles no aniversário da prima dele, ele lamenta que isso tenha sido causado por pura ignorância da parte dele. Ele não sabe o que deu nele para falar mal de alguém tão bondoso. Assim, Xion está livre de todas as acusações. Em uma nota não relacionada, Jung ainda acrescenta que se sente bastante impressionado com a caligrafia dela. O requinte da caligrafia dela parece um reflexo adequado para o requinte do caráter dela. Ele poderia perguntar onde ela aprendeu a escrever com tanta beleza e postura? Furiosa, Xion amassa a carta. Bondosa? Beleza? Postura? Ela deveria mandar bater e envenenar ele. Queimando de raiva, Xion transforma a carta em uma bolinha. Ela não pode acreditar que depois de conhecer a Xion por no máximo uma noite, ele já esteja se apaixonando por ela. Mas de repente ela para. Ela percebeu que na verdade isso é muito adequado. Assim como o Jung usou doces palavras para seduzir ela até sua morte prematura, ela poderia dar a ele um exemplo do seu próprio remédio, roubando o coração dele antes de tirar a vida dele também. Com suas células cerebrais ativadas, Xion começa a pensar e percebe que ela não sabe como seduzir alguém. Mas isso não importa. Primeiro, ela deveria deixar ele saber que ela está ciente das novas afeições dele. Com a marca registrada dela de sutileza, ela ainda terá a verdade dele. Na carta que a Xion enviou, ela dizia ter descoberto pelos elogios a caligrafia dela que ele se apaixonou por ela. A sutileza em pessoa. Para mostrar ainda mais como ela é sutil, ela ainda pergunta o que há nela que o seduza tanto, e pede que ele seja sincero. Confuso, Jung se pergunta se ele está apaixonado pela Xion. Ele não sabe o que pode ter dado essa impressão a ela, mas esse é um mal-entendido que ele deveria esclarecer imediatamente. Mas ele para antes de começar a escrever. Ele pensa que se ele disser a ela que ela está enganada, ele corre o risco de ofender ela novamente. Ele não pode se esquecer que ainda não descobriu em qual corpo a alma da mestra Xion habita no palácio interno.
Então ele não pode dar ao luxo de cortar essa linha de informação. É incrível como a escrita da concubina Xion se pareça tanto com a da mestra Xion. Se for o caso dela ser a mestra Xion de verdade, e se ela está se escondendo dele de propósito, ele deveria abordar ela com todo o cuidado. Assim ele começa a escrever a carta. Ela dizia que foi muito astuto da parte da Xion, mas embora o coração dele anseie por ela ferozmente, ele não tem nenhuma ilusão de que o amor dele irá alcançar ela. Jung só pode agradecer às estrelas da sorte pelo aroma da tinta dela que enfeita o ar dele com a prosa delicada dela. Pelo visto, esses dois agora vão ficar se correspondendo como dois pombinhos apaixonados. A resposta da Xion foi que se ele a ama tão ardentemente, ela não vê como apenas as cartas deles podem ser o suficiente. Ela gostaria de ver uma prova do amor dele. Talvez, quando ele for enviar o presente de aniversário da prima dele, ele possa enviar algo para ela também. Pois, como ela sempre diz, palavras vazias vêm de bolsos vazios. Presente recebido, e Xion já está comendo ele toda felizinha. Logo depois, ela já está respondendo que apreciou o presente dele de frutas cobertas com açúcar. Jung deveria banhar ela com mais desses doces símbolos de amor. Talvez um dia ela até retribua o favor dele com um sorriso. Não que ele vá ver isso pessoalmente, mas ela espera que ele pense nela com carinho e imaginar o sorriso dela. Só que na verdade ela está dando uma banana para ele. Em um lindo campo florido, Jung escreve sua carta-resposta. Nela dizia que ele estava muito feliz em saber que colocou um sorriso no rosto dela, embora ele se arrependa de não ter conseguido ver isso com seus próprios olhos. Ele só pode imaginar que foi tão deslumbrante que o próprio sol ficou com inveja e roubou da carta dela. Talvez ele tenha o prazer de ver o sorriso dela pessoalmente em breve. Pensando que a paciência é uma virtude, Jung acrescenta que por agora ele ficaria muito satisfeito se ela pudesse contemplar ele com contos do palácio interno. Ele sempre teve muita curiosidade sobre a vida no palácio. Pelo visto, ele está tentando conquistar a Xion pela barriga, porque olha o tanto de doce que ele enviou para ela. Sua empregada aparece dizendo que ela não sonharia em privar a Xion de frutas cobertas com açúcar, mas ela acha que seria melhor se a Xion parasse de trocar tantas cartas com o primo da concubina morena. Xion pergunta por quê. Então é dito que a concubina morena recebeu uma advertência do Ministério do Interior por repassar as cartas. Xion percebe que se esqueceu de que a concubina morena estava repassando as cartas do Jung. Até que a hora da Xion se vingar chegue, ela não pode dar ao luxo de tornar a vida difícil para a concubina morena. Então Xion decide que vai se conter mais. Mas sua outra empregada entra correndo para avisar que todo o palácio está em alvoroço por causa da concubina de cabelos roxos. Confusa, Xion pergunta o que houve com a concubina de cabelo roxo. Assustada, a empregada explica que parece que alguém enrolou uma mecha de cabelo enchido de sangue em volta de um grampo de cabelo e deixou isso do lado de fora do quarto da concubina de cabelo roxo. Quando a concubina viu isso, desmaiou de aflição. Se levantando, Xion pergunta quem faria uma coisa dessas. Mas sua empregada diz não saber. Mas o mestre do palácio veio verificar como ela está e diz que o bebê no útero dela está em choque, então ela precisa de repouso absoluto. A empregada ainda diz que seria melhor se a Xion fosse visitá-la o mais rápido possível. Pensativa, Xion se pergunta quem poderia ter feito isso e por quê. A concubina de cabelo roxo está deitada na cama inconsciente, e todas as outras concubinas, assim como a imperatriz, estão ao redor da cama dela. Ou talvez ela não estivesse tão inconsciente assim, já que logo em seguida ela já está com os olhos abertos. A imperatriz pergunta a ela se ela disse que o grampo de cabelo que ela viu tinha um desenho de uma borboleta. A concubina confirma, acrescentando que foi a última coisa que ela viu. Xion está lá no meio das outras concubinas, quando de repente a concubina de cabelo verde se vira furiosa para trás. Ela grita que dessa vez a Xion não vai escapar, pois todo mundo sabe que a Xion está desejando mal à concubina de cabelo roxo desde que ela ficou grávida. Xion fica confusa com a súbita acusação e com todos os olhares acusativos em sua direção. Como será que a Xion vai limpar o seu nome? Será se mais uma vez ela vai usar suas artimanhas femininas pra cima do imperador? Mas só vamos saber isso no próximo episódio. Muito obrigada aos membros do canal e a todos que chegaram até aqui. Deixe seu like, um comentário
e ajude hypando o vídeo. Vejo vocês na próxima!